passo para a primeira oradora, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Zalci, cumprimentar a deputada Érica Cocai, todo o povo brasileiro, convidar que neste final de semana teremos a convenção nacional do meu partido, PSDB, onde escolheremos os nossos representantes da Executiva Nacional. Eu saúdo todas as delegações estaduais que já estão aqui em Brasília e reforço o convite para todos os simpatizantes e nossos filiados que estejam presentes. Aqueles que ainda estão em dúvida, que venham, pois vivemos um momento muito importante no país. Momento que o Brasil está sendo passado a limpo. Aqueles que acompanharam os trabalhos dessa casa nos últimos dias puderam perceber que muitas decisões importantes foram tomadas. Especifico o item de muita relevância, que é a redução da maioridade penal. Uma mudança cultural. Com a aprovação desta matéria em primeiro turno na Câmara dos Deputados, demos o primeiro passo para combater a delinquência juvenil e acabar com a sensação de impunidade. Reduzir a maioridade penal não vai afetar em nada o jovem compromissado, aquele que estuda, que trabalha, que quer um futuro em sua vida. Esse não tem o que temer. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos vai colocar na cadeia somente os jovens que cometem crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Esses jovens, sim, precisam ser punidos. Durante a semana, vimos relatos de famílias que perderam seus filhos. Perderam pais, perderam mães. Isso não pode acontecer mais. Nos últimos 13 anos, o governo federal deixou de investir em educação. E estes jovens que estão matando, roubando e acabando com a tranquilidade do homem de bem estão nas ruas. No norte do país, as escolas públicas estão funcionando com precariedade, sem investimentos. Faltam salas de aulas. Enquanto no sul, no sudeste, se discute como implantar novas tecnologias em salas de aulas, nós temos que lutar para ter a sala de aula em muitas regiões do nosso país. Como pensar em socialização? Só temos propaganda. Não há medidas eficazes no sistema educacional para que esse jovem possa se interessar mais. E uma vez eu repito, só tem propagandas. Ciências sem fronteiras com dificuldades, fiéis com restrição maior e poucas concessões. O Pronatec adiou pela terceira vez a data de início das aulas em 2015. São 13 anos de corrupção, de enganação. Como falar de medidas socioeducativas se não mesmo tem uma estrutura para isso? Mas há outros assuntos que gostaria de abordar nesta manhã. Entre eles, o aumento na conta de energia elétrica. O governo federal tinha anunciado um reajuste de 41% no início deste ano. Mas agora, este reajuste deve ficar em torno de 43%. No meu estado, onde se produz 14% da energia do país, em Rondônia, tem uma das tarifas mais caras. É uma situação difícil de se entender. Faço minhas palavras do presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, deputado estadual Maurão de Carvalho. Temos energia de sobra, que até exportamos, mas não temos eletricidade confiável nas nossas casas, nas indústrias. Em apenas um ano, as tarifas aumentaram cerca de 60%. Nos últimos 13 anos, o investimento no setor foi pífio. Hoje não temos grandes apagões, porque lá atrás, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, foram construídas, em uma medida emergencial, várias usinas térmicas que hoje estão sendo utilizadas e fazendo com que não haja esses apagões. O consumidor vai ter de pagar, por meio de aumentos na tarifa de luz, a melhoria da qualidade dos serviços. Poderia discursar aqui por horas da falta de investimento em setores prioritários para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, em especial da população do meu estado, Rondônia. Mas quero deixar aqui a contribuição do professor e historiador Antônio Ocampo, que vai publicar um livro sobre a história da minha cidade, que é a capital do meu estado, Porto Velho. Ele aborda uma questão muito importante, que é a perda da identidade cultural de Porto Velho, com a destruição dos bens representativos como as danças folclóricas, folguedos, quadrilhas juninas e boi-bumbás. Descaracterização das praças, retiradas de estátuas, marcos, descaracterização dos prédios históricos, museus, bibliotecas e outros patrimônios culturais.
Os primeiros acenos nesse sentido se percebem um pouco antes da elevação de Rondônia para o Estado e se dá na gestão do governador Jorge Teixeira. Parece uma contradição ao que ele fez para Rondônia, dentre tantas as criações da Secretaria de Cultura. A restauração do trecho da Madeira Mamoré para fins turísticos e a implantação do Mural dos Pioneiros, no então conhecido Trevo do Roque. Por outro lado, foi no período de seu governo que se inicia com a cumplicidade dos prefeitos daquela época a retirada de alguns símbolos históricos que faziam parte do paisagismo da cidade, que desapareceram como uma espécie de limpeza cultural de tudo que fazia parte do território federal. Aqui vou citar alguma delas. Um exemplo, a estátua do governador do Amazonas, Jonatas Predose, situado na praça do mesmo nome. O busto de Marechal Rondon, situado na praça do mesmo nome. O busto de Getúlio Vargas, situado no início da Avenida 7 de Setembro. O marco do quilômetro 1, na bifurcação das avenidas 7 de Setembro com Nações Unidas. Descaracterização da Praça Luísio Ferreira, retirando o lago e as pontes no centro da praça, e no lugar foi construída uma lanchonete. Demolição da tradicional Vila Herce, constituída da residência de antigos moradores, localizada na Avenida Carlos Gomes, alegando que no local seria construída a sede do então Banco do Estado de Rondônia, o Beron, o qual não foi construído. Anos depois, foi construída a Casa de Cultura Ivan Marrocos, na gestão do governador Oswaldo Piana Filho. Por mais que essa atitude pareça sem importância para alguns, no fundo tinha um sentido ideológico, com a intenção de apagar todo um passado dos tradicionais porto-velhenses, que cresceram vendo esses símbolos pela cidade. Além desses absurdos, dizia Teixeira, que os verdadeiros pioneiros eram os que haviam, junto com ele, chegado para criar o Estado de Rondônia. Era, portanto, uma tentativa de negação ao passado dos rondonienses, aos verdadeiros pioneiros que desbravaram essa região, muitas décadas antes da criação do Estado. Até a principal data, a mais festejada, o dia 13 de setembro, dia da criação do território do Guaporé, foi aos poucos esquecida. A atitude de Teixeira parecia dizer: sai o que é antigo e entra o que é novo do território, que se tornou o Estado de Rondônia. Essa cultura de negação ao passado ainda sobrevive em alguns municípios do interior do Estado, nas cidades que surgiram no entorno das linhas telegráficas, onde os verdadeiros pioneiros são esquecidos e entram em cena os pioneiros da cidade, que chegam nas décadas de 70 e 80, negando os verdadeiros pioneiros que vieram com a Comissão Rondon, como também os seringueiros, que adentraram a região na época do ciclo da borracha. Em Ariquemes, temos um exemplo típico, o bairro Marechal Rondon, de tradicionais moradores. Também foi esquecido pelos que chegaram a partir da década de 70. É um bairro a partir da cidade. Mas é uma ilha de cultura e pioneirismo. Em Porto Velho, com seus 100 anos, os prefeitos e governadores nas últimas 2 décadas foram desprezando as nossas tradições culturais, esquecendo a nossa história. O autor viu com seus próprios olhos a estátua de Jonatas Predose e tenho certeza que irá relatar sobre isso em seu livro. O governador amazonense que criou o município de Porto Velho, abandonando nos fundos do terreno da primeira delegacia de polícia, quando a mesma funcionava a rua João Alfredo, a mesma que dá acesso ao Porto do Cainagua, no bairro do Triângulo. Sorte teve o busto do Marechal Rondon, que retornou à praça após ter sido reformado, por iniciativa do então prefeito Chiquilito Herce, em sua primeira gestão de 1988 a 1992, onde até hoje lá se encontra. Ao final da década de 70, o início dos anos 80, vivíamos uma ditadura militar. A remoção dessas peças e modificações nos logradouros públicos foi admitida pela sociedade rondoniense, principalmente os intelectuais, que fingiram muitas vezes não ver e não tiveram a coragem de se manifestar, contrários à eliminação desses símbolos existentes nos principais pontos da cidade. Se foi intencional ou não, a ideia é que hoje Jorge Teixeira quis apagar da memória de todos os rondonienses o seu passado e que apenas suas ações como governador fossem eternamente lembradas pela população a partir de então. Em Manaus, quando foi prefeito, antes de se tornar o governador do território de Rondônia, derrubou dezenas de árvores, como as históricas mangueiras das principais ruas do centro da capital amazonense. O vandalismo oficial ainda vem acontecendo em Porto Velho nos dias atuais. A mais recente, na gestão do prefeito Roberto Sobrinho. Foram retiradas 3 peças,
sendo 2 existentes no Trevo do Roque e outra na rotatória da BR-364 com a Avenida Campos Sales, sentido ao Acre. Isso aconteceu em 2009, ao dar início às construções dos viadutos, que acabaram não sendo construídos. E a empresa responsável fez a remoção desses bens públicos, sem o mínimo critério para sua preservação. E a administração municipal poderia ter se preocupado em transferir para outros pontos da cidade, como foi o caso do relógio dos 500 anos, instalado naquele local por ocasião das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Uma parceria que foi realizada entre a Prefeitura e a Rede Globo de televisão. Depois de 2000, o relógio de Porto Velho foi abandonado e, por iniciativa deste autor, quando estava no cargo de secretário municipal de Meio Ambiente, propôs a sua restauração, em convênio entre a Prefeitura de Porto Velho e a Faculdade Faro, em 2002. Outro bem público retirado foi o Mural dos Pioneiros, patrimônio histórico importante, não só para a capital, mas para o estado de Rondônia. Construído por iniciativa do então governador Jorge Teixeira, para marcar o momento da inauguração do asfaltamento da BR-364. A sua implantação teve 2 momentos históricos. O primeiro, no dia 18 de agosto de 1984, quando foi realizada uma solenidade para a assinatura do convênio entre o governo de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho e a Rondônia Refrigerantes do Amazonas, para a manutenção do Mural dos Pioneiros, que seria inaugurada em 13 de setembro do mesmo ano. Na ocasião da assinatura do convênio, o então governador Jorge Teixeira proferiu um discurso que, para alguns, ele estava antecipando a sua despedida do cargo, em um momento de transição da política brasileira, dizendo: estamos chegando ao fim da missão. Foi o tempo de chegar e de viver intensamente os problemas da transformação do território federal, de Rondônia em Estado. Agora que se aproxima o tempo de partir, partiremos naturalmente, efetivamente, sem nenhuma falsa modéstia. Tudo demos por essa missão, e se ela não foi cumprida na sua totalidade, é porque precisava de mais tempo ainda. E o segundo momento histórico foi o dia da inauguração do asfalto da BR-364 e do próprio mural, no dia 13 de setembro de 1984, com a presença de autoridades brasileiras e pelo presidente da República, João Figueiredo. O Mural dos Pioneiros teve sua concepção artística idealizada pela arquiteta Elvia Lúcia de Fraga, funcionária do DR, que procurou relatar em 8 painéis do mural os principais acontecimentos históricos de Rondônia, homenageando o pioneirismo dos imigrantes, que desenvolveram essa região em vários períodos no atual estado de Rondônia. Outro bem público que sofreu vandalismo oficial na administração do prefeito Roberto Sobrinho foi a escultura batizada de Urucumacuã, de autoria do arquiteto e artista plástico Júlio Carvalho, que ficava na rotatória da BR-364 com a Avenida Campos Sales, próximo ao Hospital João Paulo II, e que foi adquirida na gestão do prefeito Chiquilito S. Tanto a Urucumacuã como o Mural dos Pioneiros foram deixados aos pedaços no pátio do Departamento de Recursos Logísticos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, situada na BR-364, ao lado da Casa Noturna Caipirão, que até hoje ninguém foi responsabilizado por esses descasos aos bens históricos do paisagismo da cidade, que custaram muito dinheiro para os cofres do município de Porto Velho. A escultura foi reconstruída pelo próprio autor, com menor dimensão, e voltou ao cenário da cidade no início de janeiro de 2014, sendo instalada na Avenida Jorge Teixeira com a Avenida Pinheiro Machado. O relógio teve destinação ignorada e até hoje não se sabe o seu paradeiro. Os responsáveis por esse descaso nunca deram satisfação à sociedade e tampouco foi cobrada dos órgãos com a responsabilidade de solicitar do gestor municipal daquele período. Se foi a população, não ficou sabendo. Outra ação danosa contra o nosso patrimônio histórico ocorreu na área de construção das hidrelétricas de Santo Antônio, com a demolição do marco divisório em 2011, causado por uma avalanche de água que arrastou e despedaçou o marco, além do valioso sítio arqueológico que existia nas imediações da cachoeira. Dessa forma, as referências culturais da cidade foram desaparecendo, sem que a população percebesse também, perdendo seu espaço no ambiente social e cultural. Em qualquer cidade onde a sociedade e seus políticos valorizam esses patrimônios públicos, reconhecem a importância, pois esses bens públicos contribuem para consolidar a identidade cultural, pois são testemunhas de um passado
e dão vida para a cidade. São referências agregadas à cidade, intimamente ligadas ao sentimento cultural da população. Em Porto Velho, a terra de todos, ao mesmo tempo de ninguém, isso acontece sem ao menos chocar a maioria da população. Acaba se tornando normal, pois o argumento é o do progresso, que está chegando. Por isso, vão substituindo o velho pelo novo. A Porto Velho Cosmopolita possui uma elite, em sua grande maioria de pessoas nascidas em outros estados, que atuam na área política, empresarial, igrejas, faculdades, imprensa e nos principais órgãos públicos estratégicos do estado. Essas pessoas que comandam o destino do estado muitas vezes não conseguem ter e encontrar sua identidade cultural com Porto Velho. Por isso, os acontecimentos predatórios que descaracterizam o patrimônio cultural e histórico na terra onde estão vivendo não causam indignação a essas pessoas, por não fazer parte do seu DNA cultural. Portanto, pouco importa se um patrimônio histórico como a Madeira Mamoré está sendo deteriorado pela falta de uma ação de preservação por parte do poder público, assim como os outros exemplos citados anteriormente. O mais grave é que os órgãos públicos que existem para proteger as tradições e os bens culturais ficam inertes, desprezando a descaracterização e até mesmo participando, por exemplo, como o Arraial Flor do Maracujá, que nos últimos anos vem sofrendo mudanças por incompetência dos gestores, deixando até de ser realizado no mês apropriado para ser junino, chegando até ser realizado no mês de outubro. Um exemplo típico de dano à cultura, ferindo o princípio da tradição. A falta de indignação a essas todas as ocorrências está presente também nas representatividades das sociedades eleitos para fiscalizar, que ficam imobilizados nas câmaras e na Assembleia Legislativa. É aí que os depredadores oficiais se acomodam, por ter a certeza que nada vai lhe afetar. Ou sofrer algum tipo de responsabilização por conta, perdão, presidente, por desprezo dos órgãos oficiais do Executivo e Legislativo, que atos dessa natureza, ao longo dos anos, deixaram a capital do Estado praticamente sem referência de seu passado distante e recente. A cidade foi perdendo as referências que faziam parte do paisagismo urbano. Em outras cidades, são valorizadas e se transformam em atrativos turísticos. Infelizmente, esse desmanche cultural em Porto Velho, por parte, muitas vezes, dos nossos governantes, é progressivo. Por isso, venho pedir que todos estejam ligados à valorização do nosso passado, da nossa história, da nossa cultura, resgatando os nossos valores e pessoas que são de marcos importantes para que a gente consiga avançar no progresso e na nossa valorização. Agradeço a oportunidade e venho a saudar e parabenizá-lo, senhor, por essa presidência, a qual tenho a honra de poder fazer parte do mesmo partido e estarmos juntos, lutando pelos avanços que o Brasil precisa, lutando com tanta corrupção que nunca foi se vista antes. Tenho certeza que a partir desses momentos, com o crescimento da nossa oposição, sendo uma oposição coerente e lutando pelo povo brasileiro, vamos chegar ao Brasil que queremos e ao Brasil que acreditamos. Saudar também o nosso deputado Pedro Vilela de Alagoas, jovem que ajuda muito na renovação dessa casa, fazendo com que essas grandes transformações possam acontecer. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, colega deputada Mariana Carvalho. Quero saudar, lá nessa manhã de sexta-feira, saudar o seu discurso e dar meu testemunho do excelente trabalho, do excelente desempenho que você tem tido aqui na Câmara de Deputados. Vossa Excelência é novata como eu, é do meu partido, convivemos bastante aqui dentro da Câmara dos Deputados e não é segredo para ninguém aqui que você já é uma parlamentar de muito destaque, muito respeitada por suas posições firmes, coerentes, a defesa que você faz do que acredita e devido a isso você tem hoje o respeito da grande totalidade da Câmara dos Deputados. Continue assim, seguindo o seu caminho, com muito brilho, muita competência, muito entusiasmo, que você vai orgulhar muito o Brasil e vai orgulhar muito, principalmente, o seu estado, a nossa querida Rondônia. Parabéns. Agradeço muito as suas palavras, meu amigo, deputado Pedro Vilela.
veio do estado de Alagoas, tem uma história linda, veio de uma família que contribuiu muito e continua contribuindo para o progresso do nosso país, e meu respeito e minha admiração. Eu fico muito feliz de fazer parte desse novo grupo que vem renovando essa Casa Legislativa e mostrando a força da juventude. Acho que a gente precisa cada vez mais incentivar que novos jovens venham fazer parte da política. E não só apenas, muitas vezes, para levantar ou balançar bandeiras, deputado Exaussi, mas sim para mostrar com sua voz as suas vontades, os seus sonhos e lutar cada vez mais por um país com mais igualdade. E eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa bancada que vem se renovando com um grande número de deputados jovens que vem surpreendendo o nosso país. Muitas vezes a juventude que não é acreditada pode dar esse testemunho aqui dentro desta casa, mostrando, como disse o nosso deputado Pedro, agradeço suas referências, os seus posicionamentos. Muitas vezes temos ideologias diferentes, mas todos buscando uma forma que acreditam ser a melhor. E isso que motiva a estar aqui todos os dias. Acho que a grande satisfação do mandato é você realmente fazer aquilo que gosta, amar as pessoas, amar seu estado e amar o seu país. E isso venho me entregando dia a dia, pelo Brasil, por Rondônia, pela minha capital, Porto Velho, por essa valorização que muitas vezes não vem ocorrendo e acontecendo. E nós que fazemos parte do Partido da Social Democracia Brasileira, podemos, sem dúvida, andar com cabeça erguida, mostrando quem somos, para que estamos e para que viemos nesse Congresso Nacional. Venho mais uma vez convidar todos para no próximo domingo participar da nossa convenção nacional. É importante que todos se somem ao Partido da Social Democracia Brasileira, fazendo com que a gente tenha cada vez mais uma oposição forte no nosso país. Deixo aqui os meus agradecimentos e também gostaria que esse discurso fosse registrado em todos os canais de comunicação dessa casa. Muito obrigada e bom dia a todos. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.